Este irmão, Zayo, é o nome dele, né? Ele tem um canal no YouTube com mais de 600 inscritos, né? 622 inscritos, né? Já tem muito inscritos no canal dele. Mais do que eu, que só tenho 54, alguma coisa assim, né? Este irmão fez um vídeo recentemente, quase no mesmo tempo em que eu também gravei um vídeo, né? Gravei um vídeo como herdará a vida eterna, sobre o jovem rico na parábola de Mateus, capítulo 19, né? Eu estava vendo os meus vídeos e aí eu me deparei também com esse vídeo, né? Uma pessoa legal, que o nome dele é Zion. Você pode pesquisar aí no canal dele, viu? E ele é um irmão católico, viu? Irmão católico. E ele gravou um vídeo com um tema que me chamou muito a atenção. E o tema do seu vídeo é diferenças entre católicos e evangélicos. Por isso, eu resolvi pegar alguns pontos, alguns trechos que ele falou neste vídeo para sabermos a realidade do que é ser católico e cristão evangélico, sabendo que o mesmo cristianismo para os católicos é para os protestantes, que é os evangélicos. Mas o que me chamou muita atenção foi alguns pontos que ele falou que não entendi. Aliás, entendi, mas que eu tenho que defender a minha tese, a minha opinião em relação ao que ele falou. Eu quero te mostrar esses pontos, pedaço de trecho que ele falou sobre a diferença do católico para o evangélico, tá bom? Alguns pontos que você irá acompanhar comigo neste vídeo, tá, gente? Oi, minhas amadas e meus amados, mais uma vez aqui no canal Zé Filho Carvalho aqui com mais um vídeo. E já convido já você aí a assistir este vídeo, que é muito importante, gente, o que eu vou falar aqui neste vídeo, mais um dia aqui, mais um dia de vídeo aqui, né? Você aí que vai assistir esse vídeo, já deixa aí, né, aquele like, né, aquele likezinho bacana que você costuma deixar nos vídeos que eu coloco aqui. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí para poder o YouTube, né, dar mais engajamento aí para o YouTube e saber que esse canal está sendo muito aí utilizado aí pelas pessoas e para abençoar muitas pessoas, tá bom? Então, sem enrolação nenhuma, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar vamos ouvir um pouquinho do trecho do que ele falou. Vamos lá, vou botar aqui na tela. Vamos ver. Diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, né? Eu vou estar descrevendo essas diferenças, né? Que parece que alguns protestantes, eles não sabem muito bem quando vêm conversar com a gente, entendeu? E eles vêm, tipo assim, refutando os dogmas de nós, católicos, né, como se fosse inventado, né? Na verdade, os dogmas da Igreja Católica é algo já presente nela, né, desde os começos desde 2000 anos atrás, né? Lembrando que a Igreja Católica foi a primeira, entendeu? Aí depois surgiram as igrejas evangélicas, né, que são a igreja protestante. Muitas pessoas não sabem que quando falamos protestantes, estamos nos referindo a evangélicos, entendeu? Então, os protestantes são os evangélicos. O primeiro ponto que eu quero falar, que ele falou aí, né? Ele falou que os protestantes, né? Ele falou que os protestantes, os evangélicos, né? Os protestantes são evangélicos, para quem não sabe, né? Quando chegam para ele, né? Chegam para falar com os católicos, ele diz que ele sai refutando, né? Ele sai refutando os dogmas, né? O que é refutar e dogma? Né? Ele diz que quando alguns protestantes, alguns evangélicos chegam para ele, chega refutando. Refutar, o que é? Se você for ver o que é refutar no dicionário Aurélio, você vai ver que é afirmar, né? Negar. Né? Negar ao contrário do que eles falam. Né? E dogmas são doutrinas. Né? Ele diz que alguns evangélicos,
né, alguns cristãos, alguns crentes, chega para ele, chega a negar, dizendo que, mas onde isso está na Bíblia? Onde isso se encontra na Bíblia? Né? Ele diz nesse primeiro ponto. Então, o erro dele é dizer que, o único erro dele aqui está dizendo é que ele diz que os protestantes, ele podia ter colocado entre aspas, porque o que eu conheço, né, de gente, pessoas, né, que chegam para os católicos, de cristão que chega para os católicos, ele não chega assim dizendo, desmentindo logo, não. Até porque quando eu chego para uma pessoa que não é protestante, evangélico, eu chego para um católico com humilde respeito, né, com todo respeito, também já fui católico, né, e eu tenho um maior respeito, pessoas no trabalho, amigos, amigas, né, seja onde eu for, respeito cada um, né, e eu não vou querer questionar, não, temos que respeitar, respeito em primeiro lugar. Então o único erro dele foi dizer que os protestantes, ele poderia ter abrido aspas, dizendo que alguns protestantes, entre aspas, porque quando ele fala, né, os protestantes se refere a todos. Não sei você aí, quando você fala os e não abre aspas para nem para um lado nem para outro, né, no entendimento, no raciocínio, eu entendo como outros, aliás, como todos, né, pegam em todos. Então, o fato dele dizer que a Igreja Católica, né, foi a primeira, né, isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que os evangélicos estão errados, né? Mas que surgiu sim, né, na Reforma Protestante ali, né? Que quando ele fala, ela vai falar também do Martinho Lutero, no segundo ponto que a gente vai falar, né? Foi obrigado Martinho Lutero ver que alguns requisitos dentro da Igreja Católica não estava ocorrendo da forma que era para ser o cristianismo, né? Que é a Igreja de Cristo sã e salva. Cristo quer uma igreja sã e salva. Você vai ver também que ele disse, em alguns pontos que eu vou citar, ele falando aqui, que por que os cristãos evangélicos, né, seguem do jeito que está na Bíblia, né? Por que os católicos não seguem? Ele vai dizer alguns pontos. Mas o fato dele dizer, sim, eu concordo em que a Igreja Católica surgiu, foi uma das primeiras, sim, né? Isso ninguém desconcorda, né? Mas isso isso não quer dizer que os cristãos estão errados, né? Ele tem que sempre colocar ponto ou abrir aspa em alguns requisitos em que ele fala. Assim como eu conheço que tem sim possibilidade das pessoas católicas serem salvas, assim também tem possibilidade das pessoas que se dizem ser Cristo, né, que se diz ser evangélico, cristão, que tem possibilidade de não serem salvos, porque a Bíblia diz que será somente salvo aquele que crê que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador, aquele que aceitar como seu único e exclusivo Salvador. Eu sempre venho falando nos vídeos anteriores que Jesus é o único caminho, né? Não é placa de igreja que vai levar você para o céu, mas sim a sua verdadeira confissão em Cristo Jesus. Mas vamos ver o segundo ponto. Né, em que ele vai falar, né, aí do surgimento, tal, né? Vamos ver o segundo ponto aí. São os evangélicos. Essa linha de pensamento, ela surgiu a partir de Martinho Lutero. Embora Martinho Lutero, ele não pode ser considerado um protestante, no sentido que o que ele queria na Igreja Católica era fazer reformas, entendeu? E ele era um monge católico. Foi aí depois que surgiu a partir das reformas propostas por Martinho Lutero, as igrejas protestantes. Pois bem, galera, muitas pessoas vêm querendo refutar a nossa visão de católico, né? Lembrando que eu sou católico desde criança, desde muito cedo. Essa é a minha igreja,
E sinto que não vou trocar a minha igreja, bem ao contrário de muitas pessoas que eu vejo por aí, né? Uma hora tá numa igreja, outra hora tá em outra. Aí quando completa mais ou menos 40 anos, passou pelo menos por umas 20 igrejas, cada uma com uma doutrina diferente. Galera, o que eu percebo muito na visão dos evangélicos, né? É que eles seguem o que está escrito na Bíblia, entendeu? E nós católicos, gente, o catolicismo, ele não segue especificamente, expressamente, o que está escrito na Bíblia, entendeu? Mesmo porque, então, católicos, né, tem vezes assim, uma discussão que eu tenho com protestante, onde que isso está escrito na Bíblia? Me mostra isso, onde está escrito na Bíblia. Na verdade, a doutrina católica, ela surgiu primeiro que a Bíblia. A própria Igreja Católica, ela surgiu primeiro que a Bíblia, entendeu? A Bíblia, como nós conhecemos, né, os livros dela de Paulo, Pedro, né, e tem vários, Mateus, né, enfim, né, a Bíblia como um todo, fechadinha como nós a conhecemos, ela surgiu a partir do Concílio de Nicéia, em 325, entendeu? Então eles organizaram ali vários bispos, né, Gente, olhando para o vídeo deste irmão católico, né, eu concordo com algumas coisas que ele fala, algumas coisas que ele fala. Inclusive até notei alguma dessas coisas, né, que ele fala, mas vamos ser sinceros, olhando todo esse vídeo, não sei se você já entrou aí no canal depois que eu falei, o canal dele, mas vamos ser sinceros, tem algum sentido olhando para ele? Espero que você aí, né, eu vejo que tem muitas pessoas que leem a Bíblia, né, eu vejo que tem muitas pessoas que levam seriamente a palavra de Deus, as escrituras, mesmo sendo evangélico, né, com todo o respeito que eu tenho com os católicos, né, eu também já fui católico, como eu falei, né, tenho amigos, pessoas aí que estão até me seguindo, né, agradeço muito aí, né, por essas pessoas que estão me seguindo, né, um forte abraço no coração de cada um, um beijo aí no coração de cada um. E assim, olhando para esse vídeo do irmão, né, eu vejo que até você fica confuso, né, você que é católico, que não é cristão, fica confuso. Por quê? Porque ele disse no vídeo atrás aí que os evangélicos seguem a Bíblia. Então, no que ele está falando, quando ele diz que os evangélicos seguem a Bíblia e os católicos não seguem, não é de ficar em dúvida e em choque com esse irmão quando ele diz que os católicos não seguem a Bíblia, porque eu tenho certeza que tem muitos católicos que seguem a Bíblia. Tem católico. A diferença algumas pessoas até perguntam, né, por que você não bebe uma, não vai festa. Então a diferença está aí, gente. A grande diferença está aí, nesse requisito, nesse ponto que ele quis dizer, né? Porque, você vê que tem muitos crentes também que fazem essas coisas, vão festa, bebe, né? Faz outras coisas, equivocado, né? Então a grande diferença é isso aí, eu não vou festa, eu não bebo, né? E entre outras coisas. Então, há uma frase que diz, com todo respeito, que eu tenho meus amigos católicos, né, pessoas, maioria católicas que estão me ouvindo, uns diz que católico cata tudo, né, que vão para a igreja, né, e cata tudo, vão festa, bebe, se divertem, faz tudo, né, aí com todo respeito, né, algumas pessoas dizem, mas eu vejo que há muitos católicos, pessoas que não fazem isso, né, vejo muito que não faz isso. Por isso que Martinho Lutero, na Reforma Protestante, entrou com essas providências, né, para poder separar o que é santo e o que não é santo, né? Por isso eu concordo em algumas coisas em que ele fala que foram reunidos vários bispos, né? Ele diz que foram reunidos vários bispos de várias igrejas para chegar nesse ponto em que ele falou da Reforma Protestante, né, da Reforma Protestante. Aí nesta reforma foi separar o que é santo e o que não é santo, né, separar os injustos do justo, né. Por isso que formou a Bíblia Sagrada. Foi aí nesse período que formou
os 66 livros da Bíblia, né? Nesta reforma foi que Martinho Lutero tirou os 7 livros, né, que existe na Bíblia católica. Você que é católico e que lê a Bíblia sabe dos 7 livros, né, que tem na Bíblia católica, a mais do que na Bíblia evangélica, né? Então, Martinho Lutero viu que aqueles 7 livros, com todo respeito, Martinho Lutero, né, viu que esses 7 livros não faziam parte da Bíblia Sagrada do evangélico, do protestante. Então, foi aí que surgiu a grande discussão entre os protestantes e os católicos, né? Porque, ó, eu tenho um descrito que tem aqui, que eu peguei, pesquisei um pouco aqui, e tá dizendo aqui, escrito assim, ó: nesta reforma, Martinho Lutero, com seu pleno conhecimento, né, seu pleno conhecimento com as escrituras sagradas, resolveu deixar somente aqueles livros que eram sagrados. Por isso que a Bíblia é o nome Bíblia Sagrada. Ó, Tobias tem na Bíblia Católica, né? Tobias. Judite tem na Bíblia Católica, né? São 7 livros. Primeiros e Segundos Macabeus, isso. Sabedoria de Salomão, né? E Eclesiástico ou Siraque, né? Isso, Siraque, né? Também chamado de Siracida, é isso. E mais outro livro, que é Baruque, incluindo no último capítulo a Epístola de Jeremias, né? Então, a Bíblia Sagrada dos evangélicos tem 66 livros, 66. E já na Bíblia Católica tem 73 livros, 7 livros a mais, né? Disso a gente sabe, né? Você que estuda, né, as escrituras, que examina as escrituras, que pesquisa, sabe disso. Então, gente, esse vídeo parece ser grande, mas esse vídeo você vai conhecer a diferença, né, em que o irmão fala do católico para os protestantes, né? Então, só aí já está bem claro a diferença, tá, gente? Com todo respeito, de coração, que eu tenho para com todos os católicos, né? Eu estou só falando aqui apenas e defendendo a minha tese do que o irmão falou, que todos os cristãos, né, refutam, né, não respeitam, no meu ponto de vista, não respeitam a doutrina católica. E eu sim respeito, sim, como eu tenho sempre respeitado do tempo em que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Tá bom? Então, no Egito, você tem igreja católica na Etiópia, você tem igreja católica na Ásia, inclusive em Revelação, aquele livro de Apocalipse, né, em que Cristo encaminha aquelas cartas para várias congregações, aquelas congregações lá de Esmirna, dentre outras tantas, né, elas são todas igrejas católicas, entendeu? Entendeu? São todas católicas. Então, portanto, a Bíblia, como nós a conhecemos, ela surgiu a partir do Concílio de Nicéia, em 325. Você organizou vários bispos ali, então eles fizeram lá, entraram apenas textos canônicos, né? Considerados canônicos. O resto ficou de fora, entendeu? Isso significa, galera, que existem vários outros textos que poderiam estar inclusos na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia Católica, ela possui mais livros que a Bíblia Evangélica, entendeu? Se você fosse colocar todos os livros ali, você daria, assim, uma Bíblia enorme, entendeu, cara? Seria grande, entendeu? Então, esses bispos, eles decidiram quais seriam os textos que entrariam e quais não entrariam. E isso, em 325, a Igreja Católica já existia, galera. Porque, então, não faz sentido você questionar um católico sobre onde está escrito isso na Bíblia, da onde foi escrito isso, da onde você tirou isso da Bíblia. Não faz tanto sentido, porque a Bíblia, para os católicos, é apenas um conjunto de texto de recomendações, entendeu? O próprio Pedro e Paulo, na época quando escreveram a Bíblia, eles não estavam querendo fazer uma Bíblia. Aquilo ali eram cartas que foram inclusas pelos bispos, né, da Igreja Católica, formando assim a Bíblia como nós conhecemos. E muitos evangélicos, eles não sabem disso, entendeu? Então a Bíblia não foi algo, como é que se diz, dado por Deus aí do céu, né, que desceu do céu e tipo assim, é lógico, tem inspiração divina, a Bíblia e tudo mais, mas tipo assim, para católicos, a Bíblia é um conjunto de recomendações, ela não é um conjunto de leis, mesmo porque lei mesmo, Cristo só deixou 2, amar o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas, entendeu? Então, por isso que, tipo assim, não entra dentro da Igreja Católica
que essa questão de dar 10% do dízimo, é uma porcentagem de 10% no dízimo, etc. Várias coisas ali, tipo assim, você precisa ser rico, etc. e tal, entendeu? Porque são coisas assim que são do Velho Testamento, aquilo ali são cartas assim, de anotações, do que ocorreu, isso assim, funciona mais como uma leitura histórica, né, Mais uma vez, o irmão Zion deixa muitos católicos em dúvida em relação à sua fé, à sua crença. Porque se eu fosse católico, eu já estaria em dúvida, ou melhor, do que ele falou, né? Mais uma vez, ele defende que a Igreja Católica surgiu primeiro do que a Igreja Evangélica. Sim, né? Mais uma vez, sim, a gente concorda. Isso até aí tudo bem. Veja que no vídeo ele mistura, fala de uma coisa, depois outra, né? O que ele fala não tem fundamento. Não tem fundamento. É triste ver que muitas pessoas, é triste ver pessoas sempre criticando, pessoas sempre julgando, né? Largando o pau aí nas igrejas, largando o pau nas pessoas, sem conhecer a verdadeira história, né? Antes de falar, antes de julgar, antes de, né, apontar o dedo para uma pessoa ou para uma coisa, temos que conhecer e não fazer como que o irmão está fazendo, né? Isso é lamentável, né? Aí ele já vai falar sobre o concílio de Nicéia, né, em 325 anos, né, que foram aí, surgiram todas essas coisas, tudo tal, né? Tudo, e tem muitas pessoas que não sabem o que foi o concílio de Nicéia, né? Muitas pessoas não sabem, no ano de 325, né, na era de Cristo. Então, disse ainda que foram organizados, né, vários bispos, daí a gente já sabe que foi, sim, organizaram vários bispos, fizeram a separação, sim, tudo e tal, né? Mas ele deixa muitas pessoas a desejarem, né, em dúvida, em relação ao que ele também crê, né? Aí ele fala também sobre, né, que a Igreja Católica, né, não está apenas só em Roma, mas está no Egito, né? Mas está também aonde que ele falou, na Ásia, né? Na Esmirna, principalmente a igreja na Esmirna, diz que são todas católicas. Com que prova, com que base, com que fundamento ele disse que são todas católicas? Como ele sabe? Gente, falar do que a gente vê e pesquisa, do que os outros dizem, é fácil. Agora, conhecer dentro da sua verdadeiramente história, vivenciar, aí é outra coisa. Há muitas falácias. E este irmão está indo para essas falácias. Ele também fala, queridos, ele fala também em um desses pontos, né, em que, ele falou aí no vídeo, em que os católicos, né, eu até escrevi aqui, eu até anotei aqui o que ele disse, ó. Ele disse que muitos evangélicos não sabem disso, né? Ele disse que muitos evangélicos, inclusive, não sabem, tem muitos evangélicos que não sabem disso. Em que ele disse que a Bíblia não foi dada por Deus que desceu do céu, né? E tudo mais. Ele disse que a Bíblia para os católicos é apenas um conjunto de recomendações. Ele falou isso, né? Não sei se você notou no vídeo, ele disse que a Bíblia, para muitos a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com a pessoa. Quantas pessoas já foram salvas, quantas pessoas já foram amenizadas, né, acalmadas, né, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, enquanto ele disse que a Bíblia Sagrada, né, de Deus é apenas um conjunto de recomendações para os católicos, né? E não um conjunto de leis, certo que Cristo veio, ele está falando isso no Velho Testamento, né? Certo que Cristo veio, nos deu a graça, sim, mas isso nós não devemos falar da Bíblia desta maneira por nada, né? Ele falou que a lei, né, ele falou que lei mesmo, Cristo só deu duas, que era amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. Aí ele já mistura, porque lei, ele fala lei. Se é lei, então quer dizer que se é lei no Antigo Testamento,
Então quer dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo no Antigo Testamento não vale mais? Só valia aliás, só vale no Novo Testamento agora? Mesmo que Cristo tenha falado no Novo Testamento que amar o próximo como a ti mesmo, sendo que amar a Deus no Antigo Testamento já existia. Então ele mistura, gente, coisas com coisas, porque quando ele diz que a Bíblia para os católicos é apenas um conjunto de recomendações, e como fica algumas passagens bíblicas, que vamos ver lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o que a Bíblia realmente significa para nós. Olha só, eu creio que você acredita nesta passagem. Aqui é a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos lá. Toda a escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O verbo, quando diz o verbo transitivo direto, redarguir, né? Quando diz redarguir, repreender, significa repreender, mas num modo bondoso, né? Então, se você for pesquisar o que é redarguir, é repreender, mas no modo bondoso, né? Ensinar no modo bondoso. A Bíblia assim nos ensina. Embora muitos não acreditem que a Bíblia, por mais que ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, né? Porque na época de Abraão, na época de Moisés, né? Época de Daniel, os profetas de Deus, né? A gente tem que acreditar que existiam os profetas de Deus, porque a Bíblia, através da Bíblia, muitas pessoas já foram abençoadas. A pessoa que crê, vê verdadeiramente a mão de Deus se manifestando na vida daqueles que creem, viu? Então, por mais que muitos não acreditam na Bíblia, da forma como ela é escrita, né? É lamentável ver que esse irmão diz que a Bíblia, para muitos, aliás, ele diz para os católicos, né? Eu creio que muitos católicos não pensam, não veem da maneira que ele está falando, embora ele pense dessa maneira, eu vejo que muitos católicos não veem a Bíblia como apenas um conjunto de recomendações, que recomenda você fazer só aquilo, só aquilo. Não. A Bíblia tem que ser da maneira que Deus quer, né? Ela não pode ser só um conjunto de recomendar só aquilo que você quer fazer. Não, a Bíblia, se está dizendo para fazer aquilo, tem que fazer. Se está dizendo para você não fazer aquilo, não faça. Então, ele diz que para muitos a Bíblia é apenas um conjunto de recomendação, lastimáveis, né? Você concorda comigo? Você concorda com essa tese dele? Gente, esse vídeo de hoje, né? Você viu aí, né? A diferença entre o católico e o cristão, né? Então, se você gostou desse vídeo, né? Se você assistiu esse vídeo aí até agora, até o final, neste finalzinho, deixa lá o seu likeinho, né? Aquele likezinho do seu dedinho. Aí se você já é novo também no canal, já deixa aí o seu inscrito, né? Já se inscreve aí no canal, para que o YouTube possa ver, né? Que este canal, os vídeos que eu posto aqui, está sendo, né? Eficaz para as pessoas, né? Eu vejo que tem pessoas já comentando, pessoas deixando seu like, e eu tenho agradeço muito a Deus por essas pessoas estarem compartilhando aí, viu? Então, cada vez que eu postar mais vídeo aqui, já fiquem ligados, tá? Porque eu vou trazendo mais conteúdos para vocês. Então, um forte abraço para meus irmãos queridos católicos, né? Crentes, cristãos, evangélicos, pessoas, outros de outras denominações, de outras religiões, né? E deixa aí nos comentários abaixo do que você achou da tese, da ideia do irmão e da minha, né? Porque o que eu falei aqui não foi para magoar ninguém, não foi para, né, ofender ninguém, mas que muitos venham compreender, como diz na descrição do meu canal, né? Que este canal é para ajudar, né, as pessoas, a todos nós, a conhecerem verdadeiramente a palavra do Senhor, de conforme que ela é. Tá bom, gente? Então, se você ficou comigo neste vídeo até o final, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente. Fica na paz, no nome do Senhor Jesus. E até a próxima. Tá, gente? E tchau, tchau. Forte abraço no coração. Beijo. Tchau, pessoal.